Sejam muito bem-vindos ao mundo da Renovação Carismática Católica de Patos de Minas. A Renovação Carismática Católica comemora no ano de 2019 50 anos de sua chegada às terras brasileiras. De lá para cá, muita coisa aconteceu para que hoje, nós como católicos carismáticos, possamos clamar abertamente em obediência à Santa Igreja Católica pela misericórdia de Deus e os dons do Espírito Santo. A Diocese de Patos de Minas, em especial, faz parte dessa história desde 1972 e, consequentemente, de todos os fatos que, de uma forma ou de outra, aconteceram segundo a vontade de Deus. Para que você hoje pudesse assistir esse vídeo e ouvir algo maior que o testemunho de uma só pessoa, a história de fé, superação e perseverança de uma comunidade, um grupo de pessoas despertadas e unidas pelo amor de Deus, que através de 47 anos de oração e intimidade com a vida e o Evangelho de Cristo construíram uma bela ponte entre o mundo e o reino dos céus. Nós conversamos com algumas das pessoas que fizeram parte dessa caminhada, que representam cerca de 10 mil participantes nos 104 grupos de oração espalhados pelas 40 paróquias de nossa diocese. E sabemos que esse vídeo, algo muito pequeno e singelo, perto de tudo que temos para agradecer, mas foi a maneira que nós encontramos de reconhecer e reverenciar a cada uma das pessoas que contribuíram com seu trabalho, sua oração e seu testemunho de vida. Pregadores, intercessores, bispos, padres, cozinheiros, enfim, todas as gerações que fizeram parte desses lindos e inspiradores 47 anos da Renovação Carismática Católica da Diocese de Patos de Minas. Vem com a gente e venha conferir um pouquinho da história da RCC Patos de Minas, pois é necessário celebrarmos a cultura de Pentecostes. Eis que surgiu um plano do céu, nova história o Senhor escreveu. Nova chama soprou e chegou até nós, e a corrente de graça nasceu. Tantas vidas brotaram diante do altar, quantos frutos de amor se colheu. Pentecostes, mudança de vida gerar, e ainda almas para renascer. Ó Espírito Santo de Deus, terra unida, celebra cantar. Rejubila de amor pelos feitos de Deus, e a obra nova que ainda virá. Terra unida celebra cantar. Rejubila de amor pelos feitos de Deus, e a obra nova que ainda virá. Somos nação reunida a clamar, nova chama de amor sobre nós. Abre as portas para a nova vida entrar, rejubila a nação de amor. Somos nação reunida a clamar, nova chama de amor sobre nós. Abre as portas para a nova vida entrar, rejubila a nação de amor. Celebra cantar. Rejubila de amor pelos feitos de Deus, e a obra nova que ainda virá. Ó Espírito Santo de Deus, terra unida, celebra cantar. Rejubila de amor pelos feitos de Deus, e obra nova que ainda virá.
presente do Deus Criador. Ó Espírito Santo de Deus, terra unida celebra cantar. Para mim foi muito gratificante saber que as pessoas, como todos vocês que estão aqui ingressados, se preocupam de uma maneira muito contundente, muito importante na vida de cada um, esse agir na vida de cada um de nossos irmãos. E isso é muito gratificante, se ver pessoas, coordenadores. Aqui eu tive o privilégio de estar participando aqui hoje, em representante da tia Cris, no caso, coordenadora paroquial nossa. Era um convite de honra a quem Deus me deu esse privilégio de participar, e não me sentindo na indignidade, mas que coisas que eu precisava de trazer para a minha caminhada, que seria uma estrutura de maturação para mim. É como se fosse um pedaço do céu que eu teria que passar todos os dias da minha vida. A gente tem o grupo semanal, mas todas as oportunidades na qual eu participo do Ministério de Música, a gente nos ensaios, agora ao ingressar também no Ministério de Pregação, é uma forma grandiosa a qual você celebra toda a sua fé, a tal qual eu me reabasteço e me recompenso de todas as energias que participam dentro de mim. A cada dia que eu me sirvo mais, a cada dia que eu me escravizo, né, nos mandamentos, cumprindo o que Deus deixou aqui para nós, eu me sinto muito mais amado, porque independente de qualquer ocasião da minha vida, eu sei que tem um amor que é maior do que tudo, que é maior do que meus problemas, maior do que eu, maior do que minhas angústias, maior do que minhas tribulações e qualquer dificuldade que haver na minha vida. É apresentar Deus na minha vida. Eu tinha Deus de uma forma oculta. Não sabia que era Deus da verdadeira. Como se diz, para mim é um trago de descoberta que jamais seria o mesmo na minha vida o que eu sou hoje. Que Deus te coloca num propósito que às vezes você se acha indigno ou pecador demais ao receber aquilo, mas Deus te capacita e te mostra a verdade, sentido da misericórdia que é derramada sobre nós. E que tenhamos os olhos atentos, os ouvidos também atentos, para escutar as coisas que Deus nos coloca. A Renovação Carismática Católica em Patos, ela foi uma das primeiras do Brasil. Então, era comum, na verdade, as equipes saírem de Patos de Minas para formar núcleos de renovação, equipes por toda Minas Gerais e até fora de Minas Gerais. Então, aquele primeiro núcleo que trouxe a renovação para o Brasil, Padre Jonas sabia da existência de Patos de Minas, o próprio Padre Eduardo, o Padre Robert de Grandes, porque sempre pessoas de Patos de Minas estavam convivendo com essas pessoas e eram, assim, encontros muito íntimos, porque era um número muito menor de carismáticos. Então, havia esse acesso mais fácil àquelas lideranças naquela época. Eu sinto uma gostosa nostalgia, uma alegria de ter convivido com as pessoas que fundaram a renovação. Eu digo que, de muitas formas, eu fui um privilegiado, porque eu cheguei exatamente no momento da transição. Eu ainda peguei coisas como primeira, segunda, até quinta etapa, coordenadas pelo Gerson, Toninho, Clênio. Eu ainda peguei e ajudei no SOS Oração. Então nós tínhamos, assim, era um outro grupo completos aí de servos, era inclusive assim, uma outra forma de se formar. Porém, a seriedade é a mesma. Desde o início, né? Quando eu entrei em 92, no ano seguinte, começou o projeto... Eu esqueci o nome do projeto. Foi lá, o lançamento foi em Belo Horizonte. Mas, enfim, teve esse movimento forte, essa renovação, onde passou-se a ter secretarias, ministérios, uma organização mais ampla, e isso fez e faz a diferença para que a renovação ela possa ser acolhida pela igreja, e até da renovação surgiram o que nós chamamos hoje de comunidades de vida, comunidade de aliança, que tem a espiritualidade carismática e não necessariamente são renovação, mas nasceram dos grupos de oração, e isso é frutificar. Um dos pontos que marcou a sua coordenação foi a construção da sede.
Como que iniciou tudo isso, esse projeto? Olha, tudo começou com um congresso, até então não existia o congresso diocesano, né? Começou com o Laércio, que é o que coordenou antes de mim, e quando nós fizemos o congresso aqui em Patos de Minas, ele aconteceu lá nos Capuchinhos, naquele salão, e as pessoas foram ficar hospedadas no Santa Terezinha, e houve um pequeno dilúvio, e as pessoas, na verdade, não conseguiram descansar, não conseguiram ter sossego, aquilo alagou, molhou colchão, aquilo foi um desastre. E eu me lembro de uma frase muito forte que marcou o dia posterior, que foi o seguinte, que era muito triste não ter casa. E em cima dessa frase, é muito triste não ter casa, com o apoio não, né, com o comentário da Alice, olha, nós temos um lote, vamos fazer uma casa, né, uma construção, ela usava a expressão, vamos fazer um barracão. E então nós procuramos o Dom João Bosco, mostramos inclusive que por uma questão legal aquele lote já estava para ser devolvido para a prefeitura, porque você tem um tempo mínimo para iniciar a construção, e naquele ano mesmo, em cima de promoção, carnê, sorteio, a gente conseguiu fazer a limpeza, terraplanagem, a construção da base, paredes, e ao fim da coordenação a gente já estava realizando encontro aqui. Então é uma memória maravilhosa que eu tenho na minha vida e desse meu período de coordenação. A renovação, ela é um movimento constante que traz para Deus, traz para a igreja. Muitas pessoas permanecem na renovação, muitas não permanecem, mas a renovação não sai do coração delas. Elas continuam a servir em vários outros movimentos pastorais e das várias expressões da igreja, e muitos começaram num grupo de oração. Dá muita alegria ser Renovação Carismática Católica. Eu agora não recordo o nome do padre e do frei, mas são todos dois falecidos, já não estão mais conosco, já estão no céu. Padre Almir. E Padre Almir, isso, justamente, Padre Almir, mas tinha um frei junto também, eles foram até Pouso Alegre. Eu tenho esse resumo da história, porque quando estava na coordenação, quis ir atrás dessa história, que é uma história bonita, para a gente entender aonde a gente estava e que tudo que a gente estava vivendo era uma onda de graça que começou lá atrás, e ela veio caminhando, até chegar a cada um de nós hoje, nos tempos de hoje, naquele tempo em que fui coordenador. E quem diria, porque naquele tempo, quando reuniram, não tinha nem esse lugar para reunir, se reuniram em casa, na casa do servo, se reuniram ali, fizeram a abertura desse movimento. Vamos estruturar, né? Dar suporte estrutural para essa espiritualidade tão bonita da renovação, porque eles tinham uma espiritualidade linda, mas precisava dessa estrutura. E ali eles depositaram o sonho deles. Então, quando a gente pega a primeira ata e lê ela e vê o sonho que começou ali, o primeiro que foi eleito, a criação ali, né? Primeiro presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, porque era daquela forma, o estatuto que foi criado, né? Que depois, mais para frente, foi recebendo reformulações, mas se a gente olhar, é sonho. Sonhos que chegam até hoje e sonhos que a gente não pode deixar acabar. São sonhos, porque não são sonhos humanos, são sonhos de Deus. Em nós, é claro, mas são sonhos de Deus. Quando a gente olha para a história desse movimento, né, os primeiros grupos eram nas casas das pessoas, ali ele foi crescendo, o único lugar que tinha que se reunia todo mundo da cidade era no Colégio das Irmãs, e era uma quantidade muito grande de pessoas. A gente teve, quando coordenador, até comentei isso nas nossas reuniões diocesanas, que às vezes a gente ficava muito preocupado, nos grupos de oração não tem aquele tanto de gente que tinha anteriormente, mas nós também não tínhamos aquele tanto de grupo de oração. Eram grupos esporádicos, menos grupos. Hoje não. Hoje, graças a Deus, se você tem 104 grupos de oração, então se você pegar a média de 30, 40, 50 pessoas, imagine o quanto isso dá dentro de uma diocese. Quantas pessoas estão louvando a Deus, glorificando a Deus, ou participando desse movimento. Então, antigamente os grupos eram poucos e tinham uma maioria de pessoas. Hoje nós temos muitos grupos, claro que alguns com uma maioria por causa das suas realidades, outros com uma minoria de pessoas. Mas o importante é que esse movimento ele caminha. E a igreja, se a gente olhar aquilo que o Papa Francisco fala, ele diz que a igreja é uma igreja que tem que ir de encontro. Então, quanto mais grupos de oração se abrem em comunidades diferentes,
a renovação está sendo a igreja que o Papa nos pediu, a igreja que vai. E eu não tenho que preocupar se o grupo tem 100, 200, 500 pessoas ou se tem apenas 10. Importante que o grupo aconteça, a graça aconteça. E naquele local, naquela comunidade, tem alguém, poucas ou muitas pessoas rezando, louvando a Deus por elas, mas também pela realidade daquela comunidade. A gente tem que louvar o trabalho de formiguinha que foi feito até chegar aos nossos tempos. Eu me lembro na coordenação diocesana, quando assumi, e a Alice já tinha feito um trabalho de visita diocesana a tantas cidades, porque já tinha... Mas por que ela fez esse trabalho de visita? Porque as coordenações anteriores fizeram a renovação chegar até essas cidades. E aí eu fui também fazer esse trabalho de visitar as paróquias, as cidades aqui da diocese. E eu me lembro que eu fui em uma cidade que nunca tinha recebido a coordenação diocesana. Então, aí eles ficaram assim, muito satisfeitos de saber, olha, nós fazemos parte desse movimento, um movimento unido, então nós não somos esquecidos na diocese. Nosso grupo de oração ou nossa paróquia também faz parte. O movimento, ele cabe, esse grupo de oração cabe dentro do movimento no todo na diocese. E hoje a gente vê, quando a gente vê as coordenações posteriores, uma coisa que todos os coordenadores passaram a fazer a partir daquilo é visitar os grupos de oração, que é todo suporte, fundamentação desse grupo da renovação carismática. Tudo que acontece aqui, tudo que a gente faz, todas as formações, elas só têm um sentido se vai mudar a minha vida e se vai fazer com que o meu grupo de oração receba tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei e eu levo para frente na minha comunidade, seja com 500 pessoas no grupo, seja com 10 pessoas no grupo, eu tenho que, por obrigação, pela graça de Deus, manifestar aquilo que eu vivi e tentar com mais pessoas alcance isso. Eu vejo que havia uma potencialidade muito grande no tocante da identidade da renovação, né? Porque eu carregava uma realidade mundana demais, né? Na questão da transexualidade, e apenas num grupo muito pequeno, né? Muito restrito, sem tanta estrutura física, vamos dizer, de música, de servos experimentados, mas ali eu fiz a experiência profunda, o impacto com Deus, e foi ali que eu iniciei, foi meu ninho, né? Foi meu ponto de partida, onde eu fui crescendo e cada dia mais apaixonado pelo movimento e divulgando também com o meu testemunho, né? Então já são 30 anos de perseverança, de fidelidade àquilo que a igreja me propõe, que a renovação me estimula e me incentiva. E eu digo para você, um casamento para durar, porque eu amo o movimento, estou nele, estou inserido. E o grande objetivo de Deus e através do Espírito Santo, que é o motor da igreja, é o que eu quero e almejo, ser santo. Ser santo, não no altar, mas ser santo inserido no meio do povo com fermento, sal e luz. Eu tenho o Antigo e o Novo Testamento, né? Meu Antigo Testamento era um testamento de quê? De escravidão. Eu era escravo do Egito, era escravo de litros de álcool por dia, de droga, de sexo, o tabagismo. Eu fumava 4 cigarros por dia. E eu me esmerava na minha aparência feminina para me buscar uma identidade que conscientemente eu sabia qual que era. Então eu vivia uma mentira, vamos dizer assim. E a carência afetiva, exatamente pelo preconceito, que às vezes talvez até eu tinha também por mim mesmo, me levava ao colo exatamente daquilo que o mundo me propõe e compre batom, né, nos dias da serpente, o marketing do mundo. E enquanto eu caminhei, levado pelo sopro da serpente do mundo, do compre batom, eu era muito infeliz e vazio. O meu travesseiro era cúmplice da minha dor, porque eu sempre amanhecia encharcado de lágrimas, embora eu ganhasse 2 salários por dia dentro das minhas profissões. Conhecendo Jesus, simplesmente deu um calcanhar e as costas, literalmente, para Sodoma e Gomorra. Emplaquei o Novo Testamento em Jesus. E eu digo, a partir daí, tudo aquilo que eu carregava como bagagem, como sentido, bengala de vida, lenitivos, muletas, tudo aquilo, quando eu fiz esse impacto, esse encontro dentro de um grupinho de oração pequenininho, mas que a atuação de Deus era grande, ali ficou, nos pés de Jesus no altar, toda aquela bagagem. Eu saí dali livre, apaixonado por Deus,
chorei muito com saudade da próxima segunda para que aquilo repetisse comigo. Nunca mais fui o mesmo. E a renovação carismática, ela tem exatamente essa identidade, esse peso de alimentar, sanar, saciar a sede invisível do homem de algo que ele não encontra no mundo. Porque nós sabemos que a estrutura da igreja como um todo, ela é composta, né? Os mecanismos de movimentos, etc. E a renovação é aquela que nos leva a mergulhar profundamente na palavra, especificamente. É aquela que nos leva a ter uma intimidade profunda com Deus. Ela nos dá todo esse subsídio. Então eu vejo que a renovação é quase como um pulmão da igreja. Eu vejo que ela é extremamente necessária. Claro que existem conservadores, quer dizer, qualquer movimento que eu estou dentro da igreja, ali eu me santifico e cresço tal como manda o todo que é a igreja. Mas a renovação, ela dá o equilíbrio porque há tempos idos havia um conflito entre os movimentos, as pastorais e a renovação. Havia conflito. Por quê? A renovação rezava muito e não trabalhava. As pastorais e outros trabalhavam muito e não rezavam. A questão do discipulado e do apostolado. Então a gente vê que a renovação levada, movida pelo Espírito Santo, ela foi adentrando, como que carismatizando, e hoje ela ganha reverência de toda a igreja no tocante à espiritualidade e à necessidade. É um grupo que é discípulo e apóstolo, porque ela trabalha. Aquilo que nos pede o batismo, né, direitos e deveres, a renovação ela está muito em cima, porque o direito à salvação e o dever de evangelizar, ela evangeliza como ninguém. Eu tenho tudo a agradecer a Deus, porque Deus usa de redes para pescar almas, né? E eu sempre digo que a renovação é uma rede que Deus tem usado ultimamente, desde a sua inauguração desse Pentecostes, né, em Duquesne. Ele tem usado exatamente essa rede, através das criaturas humanas, para pescar almas, onde ele busca o pequeno para realizar o grande. Nossa, meu pai tinha um humor incrível, você imagina o humor do meu pai. Ele era muito bravo, né, com a gente, para a educação da gente, mas ele era assim, igual menino, sabe? Ele adorava ver filme, pra você ter ideia. Eu vejo muito filme, e o gosto por ver bons filmes veio dele. Ele gostava disso. Ele era assim, ele era muito virtuoso nessa área, sabe? Ele tratava muito com humor. Tinha um papagaio em casa, pra você ter ideia. Ele brincava e rezava com o papagaio. Ele brincava. Quem que são os meninos mais custosos da paróquia? Qual que é a paróquia mais difícil de Patos de Minas? Ele brincava com o papagaio, sabe? Isso era a vida dele. E eu lembro que quando ele foi eleito coordenador, eu não sabia o que era eleição de coordenador, embora eu já estivesse ali no grupo de jovens, sabe? Eu perguntei, pai, quem que foi eleito coordenador? Ele falou assim, não sei não. Ele brincou comigo, né? E eu lembro, ele escrevia muito, então eu lembro dele escrever, sabe, organizar as coisas. Na época, logicamente, não tinha telefone celular, né, e ele pegava o telefone ali, ligava, ele era muito empolgado com essas coisas, né, e isso era a vida dele, o encanto dele era isso. Na verdade, meu pai ele não tinha religião. Meu pai, por ser de origem negra, ele veio de um lugarejo aqui perto de Patos, mas minha avó, e ele não tinha religião. E aí ele foi convidado a participar da igreja, aí ele foi batizado, teve todo aquele processo normal para entrar na igreja, digamos assim. E a renovação deu um novo sentido para ele, né? Pelo seguinte motivo. Meu pai sempre gostava de estudar, gostava de buscar as coisas, e a renovação ela ofereceu isso para ele, sabe? Formação de encontros e de padres. Então isso mudou com muito significado a vida dele. Olha, as coisas que mais me marcam de atos assim do meu pai eram as pessoas indo lá em casa para ele fazer oração.
me lembro assim, N vezes que a gente estava na sala, chegava, a gente era acostumado, a gente parava e deixava ele fazer a oração. Ele estava almoçando, ele parava, ele não tinha momento para atender as pessoas. Tudo que ele estava fazendo, ele parava, não importava a hora. Cansei de receber telefonema à noite, ele ia onde precisasse, sabe? Isso é uma coisa que me marcou muito. Né? E meu pai, todos os dias, fins de semana, ele sempre estava em alguma coisa. Ele era muito empenhado, ele gostava muito. É engraçado, isso é uma característica muito engraçada. Quando você me fala assim, o que elas te contam do trabalho de evangelização? Elas falam geralmente assim, nossa, seu pai era um pai para mim. Seu pai mudou minha vida, sabe? Um caso interessante. Há muitos anos atrás, eu não lembro precisamente a data, meu pai, ele rezou para uma senhora que ela veio, se eu não me engano, do Peru. E ela veio fazer uma experiência de oração lá na casa de Cursilhos. E essa senhora deu um trabalho imenso para ele passou todo o encontro rezando para ela. Anos depois, nós encontramos essa senhora lá em Belo Horizonte, assim, por providência divina. E esse foi um momento que meu pai estava internado para fazer o tratamento nos rins. E o jeito que ela tratava ele, que ela falava, olha, o Senhor mudou minha vida. O Senhor mudou minha vida. Eu entendo que era assim, olha, você deixou Jesus se usar de você para mudar a minha vida. Então, isso me marca muito quando elas falam assim, olha, o seu pai foi um pai para mim, sabe? Isso é uma característica muito digamos assim, cristã, né? Da pessoa falar assim, olha, se você foi Jesus para mim. A marca principal que ficou para mim foi durante o período que ele teve doente. Você via que Deus estava vivo dentro dele, sabe? Que tudo que ele viveu dentro da renovação não foi algo, não foi uma mentira, porque ele se via. Nos momentos que ele chegava a hemodiálise, eu perdi as contas de quantas vezes ele estava passando mal, com muita febre, e eu tinha que conduzi-lo de uma cama para outra, ou fazer algum socorro para ele. Ele passando mal, às vezes inconsciente, ele falava, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Então, você vê que isso significou muito, e foi real o que ele viveu, nesse encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse encontro pessoal com Jesus Cristo era muito bonito que ele tinha. Eu também não sei te contar quantas vezes que eu acordava de madrugada e ia no banheiro ou fazer qualquer outro tipo de coisa, e ele estava lá na cama dele rezando a Deus. Então você vê que era um encontro pessoal mesmo com Jesus Cristo, e que a vida dele se fundiu com a de Jesus Cristo. Talvez nele tenha acontecido aquilo, né? Não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. É muito gratificante a gente perceber que mesmo com a nossa limitação, com a nossa miséria, Deus ainda nos utiliza de pessoas chegarem a nós e dizer, durante este tempo minha vida foi mudada, minha vida foi transformada. Pessoas que saíram do banco e começaram a servir. Isso é muito gratificante para nós. A renovação mudou minha vida, a renovação carismática mudou minha história. Ela me fez um homem novo. E o que eu acho mais lindo do movimento é entender que para cada tempo há um serviço, um chamado específico. Eu vivi uma ascensão de coordenações no grupo, na paróquia, na diocese, chegando a coordenar a diocese. Hoje eu volto para a minha paróquia, para o meu grupo de oração, com a mesma alegria, com o mesmo chamado, com o mesmo ardor missionário, entendendo que neste tempo Deus me quer assim. Isso é a maior alegria que eu posso ter por ser servo, e isso é um processo de amadurecimento e de conversão constante. Ser grupo de oração é entender que nós somos rosto, sinal e memória de Pentecostes. É entender que o grupo de oração é um momento específico e propício para que as pessoas tenham um encontro pessoal com o Senhor e tenham suas vidas transformadas. E ser renovação, estar no grupo de oração e se colocar à disposição para que nós sejamos canais para que isto aconteça na vida das outras pessoas. Muito obrigado. Valeu a pena cada lágrima, cada viagem, cada missão, cada pregação. Valeu a pena o seu esforço. Eu estou aqui, eu sou um fruto seu Gerson, Clênio, seu João Manuca,
E eu também quero ser memória dos que virão depois de mim. Quando eu vejo pessoas das quais eu fui ponte para que elas se convertam, e eu vejo essas pessoas mutando e buscando a santidade com aquela sede de Deus, isso é motivo para que eu possa continuar avançando cada dia mais. Como dizia São Paulo, prosseguir decididamente. Dizer que esses 2 anos de estar como coordenador diocesano de Patos de Minas foi a maior alegria da minha vida. Se fosse preciso, eu voltaria atrás e faria tudo de novo. Eu tenho essa lembrança do movimento como um todo, mas eu lembro do meu chamado. Eu gosto de brincar como Deus foi corajoso e misericordioso comigo. Há 20 anos atrás, eu me imaginava em qualquer lugar do mundo, menos dentro de uma igreja servindo, por mais que eu já fosse de caminhada, porque meus pais a vida inteira falaram de Deus. Eu caminhava, ajudava nas missas, mas ao mesmo tempo dentro de mim existia um vazio muito grande. Então quando eu olho para trás eu vejo Deus é bom o tempo todo, Deus tinha o seu propósito e eu fico feliz por ter contribuído um pouco com tudo isso que Deus quis fazer até hoje em minha vida. Só peço que Ele faça mais porque eu estou aqui para isso. Durante esses 2 anos que eu fiquei da primeira vez como coordenador, eu pude ver um povo humilde, um povo simples, um povo sincero, um povo de verdade, em um movimento que realmente cresceu na unidade e na obediência. Nós hoje vemos pessoas que vivem a sua fé na expressão mais perfeita, em todo sentido, como renovação, mas principalmente como igreja. Hoje nós temos na nossa diocese 104 grupos de oração que estão em atividade, isso contando, lógico, o trabalho que existe dentro das universidades, da escola que eu trabalho, do Ministério de Universidades Renovadas. Sinto falta de muitos irmãos que infelizmente ficaram pelo caminho, por um erro meu, por erro às vezes de tantos que às vezes viram esses irmãos cair e não fizemos às vezes o que tinha que ser feito para levantá-los. Sinto falta de muitos que caminharam conosco e hoje já estão com Deus. Eu sinto muita saudade. Quando eu lembro do nosso movimento, eu não consigo lembrar dele sem João Manuca, principalmente para mim. Sr. Gerson, que foi aquele que junto com o João I me confiou alguma missão. E Angelita, Fábio e tantos outros. E na minha história, de uma forma muito especial, parece um pouco distante, mas eu tive uma experiência muito profunda de deitar um dia no colo do Padre Léo. Então, boa parte da minha pregação, da minha história, foi um dia naquele retiro lá em Brusque, Santa Catarina, quando eu tive a oportunidade de deitar no colo daquele homem. Eu tenho a foto minha e dele lá em casa como uma relíquia. Então, foram pessoas que na minha história, na minha identidade como renovação, marcaram profundamente. E hoje, claro, eu olho também para todo esse contexto do movimento, eu não consigo me imaginar missionário, servo, coordenador, sem olhar para minha esposa, que já há 12 anos caminha tão próximo a mim, entendeu, superou as ausências, as distâncias. Hoje, de uma forma especial, me faz lembrar o meu pequeno Gabriel, que é o meu anjo, que já está com Deus, e não tem como não lembrar de cada missão que eu saio. Às vezes chego em casa meia-noite e meia, 1h e minha filha me esperando. Então, quando eu olho para tudo isso, eu digo sem dúvida que valeu a pena. Vale a pena cada lágrima, vale a pena cada sorriso, vale a pena cada abraço, valeu a pena cada segundo desse sim que um dia eu disse para Deus. É verdade, às vezes tem muitas renúncias, mas é uma história muito bonita. Quando eu olho para a minha história sem nenhuma vanglória, porque isso nunca foi meu intuito, eu olho para a história de alguém que entendeu que Deus chamava, disse sim, e eis-me aqui, para fazer aquilo que Ele quiser. Às vezes custa muito, mas olhar para essa história não como um saudosismo, mas no sentimento de dizer a Deus, obrigado, porque mesmo eu não sendo merecedor, o Senhor quis contar comigo. A minha
vida, a minha missão começou primeiramente com a música Ninguém Te Ama Como Eu. Sem nenhuma dúvida, foi a canção que Deus usou para escancarar o amor dele por mim. E depois, com o transcorrer da missão, da vida em Cristo, acredito que posso dizer com toda certeza que é Só Por Ti, Jesus. Então, são duas canções que elas são dois divisores de água na minha vida. O meu chamado a participar do movimento, a ser renovação, e o meu chamado a coordenar, a ser servo. Que essa Só Por Ti, Jesus foi muito forte quando eu fui eleito a primeira vez. Então, era algo que existia no meu coração, essa confiança que Deus havia me chamado, mas eu dizia para mim mesmo para ir a todo instante, só por Ele. E isso ficou realmente muito marcado com duas músicas que fazem parte da minha história. Você poderia dar uma palhinha para nós? Só por Ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por Ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por Ti, Jesus. É um movimento muito jovem. 50 anos é um divisor de águas para o movimento. É hora de uma maturidade, é hora de olhar adiante, de marchar, de não entregar os pontos, de ser fiel, de zelar pela igreja, de olhar para o irmão ao lado e principalmente de sermos um povo da identidade ao qual nós fomos chamados, um povo de oração. Um povo do amor, o povo que acolhe, povo que é o braço de Deus, os braços de Deus nesse mundo tão vazio, tão deserto, tão frio que muitas das vezes é. Então nós, como Renovação Carismática, celebrando o jubileu, nós somos um povo chamado verdadeiramente a viver o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E com muito carinho também nós queremos agradecer, louvar a Deus pela vida de todos aqueles que fizeram parte do nosso movimento. De uma forma muito especial, que por algum motivo nós não conseguimos fazer a gravação, agradecendo eles de forma pessoal. Quero agradecer de forma muito especial ao Arthur, à Alice e ao Laércio, com toda a família de cada um deles, por tudo que eles representam e já representaram para o nosso movimento. Em nome de toda a Renovação Carismática, a nossa gratidão.
Eles fazem parte de uma história muito bonita, muito rica. Eles são responsáveis por muitas almas que foram transformadas, muitas famílias que foram restauradas. Então, de uma forma muito sincera e verdadeira, queremos levar a cada um deles a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Que Deus nos abençoe.